Olá, meu nome é Fábio Pimentel, sou da equipe do Conectados. Neste mês de agosto, a reforma tributária ganhou relevância e se tornou o principal tema político-econômico em discussão no país. Para compreender melhor as três propostas que estão em discussão, nesta edição, o Conectados irá entrevistar três representantes de cada uma das propostas. Acreditamos que com a soma de visões divergentes, conseguimos criar um ambiente plural para tomarmos a melhor decisão e escolher qual o melhor caminho rumo ao desenvolvimento econômico e social do país. Nesta primeira entrevista, iremos conversar com Bernard Pi, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, o CECIF. A Pi é um dos autores da proposta que originou a PEC 45, do deputado Baleia Rossi. Confira. A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é o seguinte: a proposta da PEC 45 reforma ou simplifica o sistema tributário nacional? Em que aspecto reforma e em que aspecto simplifica? Não, ela reforma. É muito engraçado que as pessoas às vezes ficam tentando separar o que é reforma do que é simplificação. Na verdade, o que a PEC 45 faz é substituir 5 tributos extremamente ruins, que são o PIS, COFINS e o IPI, que são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal, por um único imposto sobre bens e serviços com regras extremamente simples. Tudo aquilo que você vende tem débito, tudo aquilo que você compra para sua atividade produtiva dá crédito. Ponto. Acabou. Você vai dizer, isso é só uma simplificação? Só que é uma simplificação que alcança receitas de cerca de 12% do PIB. E, obviamente, é uma simplificação que acaba com cerca de 3% do PIB de benefícios fiscais que existem hoje, que vão acabar ao longo da transição do IBS. Se isso não é uma reforma, eu não sei o que é uma reforma, tá certo? Então, obviamente, é uma reforma, não é uma simplificação, mas é uma reforma cuja base é uma incrível simplificação do sistema tributário brasileiro. Para vocês terem uma ideia do potencial que essa reforma tem, um estudo do economista Braulio Borges, divulgado recentemente, indica que a aprovação da PEC 45 resultaria num aumento do PIB potencial do Brasil de 20 pontos percentuais em 15 anos. Nós estamos falando na renda média de cada um dos brasileiros ser 20% maior daqui a 15 anos do que ela seria sem a reforma tributária, em função da aprovação da reforma tributária. Honestamente, não chamar isso de reforma, eu não sei como é que você conseguiria chamar isso. É disparado a principal mudança que é possível fazer no Brasil com um impacto positivo sobre o crescimento da economia num horizonte de 10 a 20 anos. Tá certo. A Pi, há quem afirme que os 25% do IVA recomendado pela proposta da PEC 45 não recompõe a receita arrecadada dos 5 tributos acumulados no IBS, né? Isso procede? Não procede, por vários motivos. Primeiro, obviamente, a alíquota que vai garantir a manutenção da receita dos tributos atuais, que é o que a PEC 45 define, ela não define que a alíquota vai ser de 25%. Ela define que a alíquota vai ser aquela necessária para manter a receita dos tributos atuais. Ou seja, não aumenta a carga tributária, é a alíquota necessária para manter a carga tributária atual. Só que essa alíquota, ela depende, primeiro, de quantas exceções vai ter no desenho do imposto. A ideia é que não tenha nenhuma exceção no desenho do imposto, porque, obviamente, quando você começa a dizer o setor X paga uma alíquota menor, o setor Y paga uma alíquota menor, todos os outros setores vão ter que ter uma alíquota mais alta para poder manter a arrecadação. A PEC 45 não prevê nenhum benefício setorial, e isso ajuda a baixar a alíquota. Segundo ponto, como eu falei, ela acaba com todos os benefícios fiscais que existem hoje no PIS, no COFINS, no IPI, no ICMS e no ISS. E isso, no fundo, toda a redução desses benefícios fiscais vai se refletir numa alíquota mais baixa no imposto. E terceiro ponto, a alíquota depende do grau de evasão fiscal. E nós estamos fazendo um trabalho que não é público, na verdade, porque é uma questão operacional. Estamos fazendo um trabalho muito grande para tentar, no desenho operacional da cobrança do imposto sobre bens e serviços, minimizar ao máximo possível a possibilidade de evasão, de você não ter o pagamento do imposto. Tudo isso contribui para que a alíquota do imposto seja mais baixa, e quando você considera todos esses padrões, quer dizer,
nenhum benefício setorial, eliminação de todos os benefícios fiscais e um imposto que vai deixar um espaço muito pequeno para sonegação, o impacto é ter uma alíquota mais baixa. Eu acho que a alíquota de 25% é realista. Nenhum benefício setorial, eliminação de todos os benefícios fiscais e um imposto que vai deixar um espaço muito pequeno para sonegação, o impacto é ter uma alíquota mais baixa. Eu acho que a alíquota de 25% é realista, e pode ser até que seja até um pouco mais baixo do que isso. Tá certo. Bom, aqui, o Brasil, com proporções continentais, aí, uma população distribuída em áreas tão distintas, né, de desenvolvimento econômico, por que a proposta não visa a preservação de um modelo de desenvolvimento regional baseado em zonas de tributação diferenciada? Essa é uma pergunta relevante para o setor eletroeletrônico, por conta de que boa parte aí da produção está instalada lá na Zona Franca de Manaus, né? É importante a gente esclarecer esse aspecto. Bom, o principal motivo é que esse tipo de política de desenvolvimento é extremamente ineficiente. Esse é o motivo principal. De novo, é recurso público sendo mal utilizado. Por que isso acontece? Porque uma coisa é discutir desenvolvimento regional. Quando você discute desenvolvimento regional, você tem que ter uma política que busque explorar as vocações da região para gerar emprego e gerar renda, e simultaneamente uma política que gere sustentabilidade e desenvolvimento no longo prazo, que depende fundamentalmente de boa infraestrutura e depende de qualificação de trabalhadores. Então, a boa política de desenvolvimento regional é uma política em que você tenha recursos orçamentários para explorar as vocações regionais e para você melhorar a infraestrutura e melhorar a qualificação dos trabalhadores. Quando você faz uma política que é feita em cima da concessão de benefícios fiscais para tentar levar empresas, indústrias, fundamentalmente, para algumas regiões, o que acontece é que você faz um sistema em que ele não gera desenvolvimento sustentável, porque as indústrias só permanecem lá porque elas têm o benefício. Na hora que o benefício acabar, elas vão embora. Obviamente, no caso específico da Zona Franca, que é uma questão politicamente muito sensível, eu acredito que a transição vai ter que ser mais longa do que os 10 anos que estão previstos hoje na PEC 45. Mas no final da transição, o ideal é que mude o modelo atual, que é um modelo ineficiente, baseado na concessão de benefícios fiscais, para um modelo em que se explore as vocações regionais e que se criem condições para ter um desenvolvimento sustentado no longo prazo. Basicamente, esse é o padrão do que se propõe na PEC 45. Eu acho difícil as pessoas serem contra ter política pública eficiente no Brasil. Isso pode afetar alguns setores? Pode. Mas, de novo, no caso específico da Zona Franca, entendo eu que provavelmente no Congresso vai ser uma transição mais longa que a transição dos tributos atuais para os novos tributos da PEC 45, o que permite que as empresas recuperem seus investimentos e se organizem para um novo modelo que está sendo construído. Tá certo. Aproveitando o gancho, falando do tempo de transição, que no caso da PEC 45 é de 10 anos, né, no mínimo 10 anos, né, o que criaria um sistema tributário aparentemente mais complexo nesse período, né, pela concomitância do antigo com o novo. Essa é uma crítica que a gente... é uma crítica recorrente, né, à proposta, né. É contestável essa afirmação, Pi? Como é que a gente lida com isso? Na verdade, de fato, a grande simplificação do ponto de vista de obrigações acessórias, ela ocorre no final da transição, quando os tributos atuais são extintos. Mas durante a transição não tem aumento de complexidade. Por que não tem aumento de complexidade? Porque a gente está montando um desenho para o IBS em que a única obrigação que vai ser exigida das empresas é emitir a nota fiscal eletrônica, que já é uma obrigação que existe hoje. Vai ter lá mais 3 ou 4 campos na nota fiscal eletrônica, mas é só isso. Todas as informações vão ser passadas para a Agência Tributária Nacional e cada empresa vai ter uma conta corrente na Agência Tributária Nacional. Então, a obrigação da empresa vai ser só vender, emitindo nota fiscal eletrônica, que já é uma obrigação atual, e vai ser registrar as compras que ela fez através de nota fiscal eletrônica. No fundo, é isso. É toda obrigação que as empresas vão ter, que são obrigações que já existem hoje. Então, não tem, durante a transição, um aumento de complexidade, porque o IBS é extremamente simples. Tem sim, no final da transição, uma enorme simplificação das obrigações acessórias dos tributos atuais. Agora, é preciso entender
que o impacto da reforma tributária sobre o crescimento não é só a simplificação das obrigações acessórias. Esse é um dos elementos, na verdade, não é o mais importante. O principal efeito da reforma tributária que afeta o crescimento são dois outros efeitos. Um deles é a eliminação, e que já vai ocorrendo durante a transição, da oneração dos investimentos que existe hoje. Então, o custo de investir vai diminuir com a reforma tributária e vai diminuir ao longo da transição. E a segunda, a eliminação de distorções alocativas, quer dizer, o sistema tributário atual faz com que as empresas brasileiras invistam errado, de uma forma menos produtiva, seja do ponto de vista regional, seja do ponto de vista setorial, seja do ponto de vista de internalizar ou terceirizar parte do processo produtivo. E todas essas distorções já vão sendo corrigidas também durante a transição. Então, no fundo, quando as pessoas ficam querendo discutir o efeito da PEC 45 olhando só para a obrigação acessória, eles estão pegando um fator que explica, sei lá, no máximo 10% do efeito positivo da reforma tributária e estão esquecendo os outros fatores que explicam 90% do efeito positivo da reforma tributária. Esse fator que explica 10%, de fato, ele só vai se concretizar no final da transição, mas os outros fatores vão ter efeito já durante a transição. Tá certo. Api, existe uma crítica também em relação ao Pacto Federativo, né, de que a PEC 45 retira aí dos entes federados, estados e municípios, né, autonomia sobre tributação local, né. Qual seria o contra-argumento em relação a esse ponto de vista, essas críticas? Bom, vamos lá. Primeiro, no caso de municípios, essa autonomia não existe, porque a Lei Complementar 116, que regulamenta o ISS, já proíbe os municípios de concederem qualquer benefício fiscal e limita a alíquota entre 2% e 5%. Então, os municípios já não têm hoje, pela legislação, autonomia nenhuma, exceto a fixação da alíquota do ISS, que isso está mantido dentro do IBS numa base muito mais ampla, inclusive. Segundo, no caso dos estados, a autonomia na gestão da alíquota continua existindo, dentro da proposta do IBS da PEC 45. O que eles perdem são duas coisas. Um é o poder de infernizar a vida dos contribuintes com obrigação acessória, que cada estado define a sua, que honestamente não deve ser a base da construção de uma boa política tributária no Brasil. E o segundo é sim a possibilidade de conceder benefícios fiscais, que a rigor também é limitada, porque a Lei Complementar 24, ela estabelece que só podem ser concedidos benefícios fiscais com aprovação unânime pelo CONFAS. Temporariamente, por conta da Lei Complementar 160, está tendo uma possibilidade de conceder benefícios fiscais sem aprovação unânime do CONFAS, mas a rigor também já é limitada. O que a PEC 45 faz é substituir a possibilidade de fazer políticas de desenvolvimento regional com a concessão de benefícios fiscais pela possibilidade de fazer políticas de desenvolvimento regional com recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. No caso dos estados mais pobres do país, provavelmente o volume de Fundo de Desenvolvimento Regional vai ser maior até do que o volume dos benefícios fiscais que eles concedem hoje, e vai poder ser aplicado de forma mais eficiente. Então, de novo, o que está sendo feito não é eliminar a autonomia dos estados. A autonomia de gestão de receita continua via a gestão das alíquotas. No caso dos estados menos desenvolvidos, a autonomia de políticas de desenvolvimento regional não só está mantida, como provavelmente vai aumentar com o Fundo de Desenvolvimento Regional. A única autonomia que a gente está tirando de fato é a autonomia de infernizar o contribuinte com obrigações tributárias acessórias que são diferentes de um estado para o outro. Honestamente, eu acho que isso é um ganho e não uma perda. Tá certo. As indústrias têm se manifestado também em relação aos créditos tributários derivados da não cumulatividade, né? Especialmente nessa semana, a gente tem ouvido algumas entidades se posicionar em relação à proposta do governo, né? Duas das críticas são em relação, uma delas é em relação aos prazos, né, para a restituição dos saldos credores, que não sejam passíveis de compensação e outros tributos, e o outro aspecto que foi avaliado em tom de crítica é de que o aumento de situações em que as empresas poderão utilizar os créditos tributários potencializa um problema que já existe hoje em dia, né? No caso da PEC 45, como funcionaria? Bom, no caso da PEC 45, como eu falei, cada empresa vai ter uma conta corrente na Agência Tributária Nacional. Essa conta corrente, ela pode ter um saldo devedor ou um saldo credor. Então, um exportador, por exemplo, que tem alíquota zero na exportação, mas compra insumos tributados, vai acumulando o saldo credor.
No modelo que nós estamos propondo, esse exportador vai poder pedir a qualquer momento a devolução do saldo credor que ele tem na Agência Tributária Nacional, e a Agência Tributária Nacional tem no máximo 60 dias para devolver esse saldo credor para ele. Mas o modelo está sendo montado de forma a que, quando uma empresa tiver saldo credor, o montante correspondente a esse saldo credor já vai estar disponível para devolução na Agência Tributária Nacional. Então, o caso de uma empresa que tem um bom histórico, uma empresa exportadora, por exemplo, que tem um bom histórico, que não tem problema de fraude nem nada disso, ela pode pedir num dia e receber o crédito de volta no dia seguinte, sem nenhum problema, dentro do modelo que está sendo feito na PEC 45. No caso de uma empresa que não tem um bom histórico, sei lá, uma empresa varejista acumula saldo credor e vai pedir lá a devolução, sendo que ela nunca pediu. Isso só pode acontecer se ela estiver acumulando estoque. Então você vai lá ver se ela de fato está acumulando estoque antes de devolver o saldo credor, porque não faz sentido, aí pode ser fraude, né? Ela pode estar comprando tributado e vendendo sem nota. Então, neste caso, obviamente, você tem que fazer uma verificação, mas como eu falei, mesmo nesse caso, em 60 dias, você encerra o processo e se for legítimo, você devolve o saldo credor para a empresa. Tá certo. Considerando os efeitos aí da pandemia, né, que podem durar ainda por alguns meses, né, e os mais pessimistas diriam ainda, talvez, boa parte de 2021, nesse ambiente, você acha que é propício para se debater a reforma tributária? Esse ambiente de retomada? Na verdade, sim. Na verdade, o ambiente de retomada tornou a reforma tributária mais necessária. Eu vou explicar por quê. A gente vai sair dessa pandemia com uma dívida pública extremamente alta. No ano que vem, ela deve chegar em 100% do PIB. Como é que você reduz a dívida pública? Ou, pelo menos, como é que você garante que a dívida pública não explode? Na verdade, tem 3 formas de fazer isso. Uma delas é controlar a expansão de despesas, que é absolutamente necessária, mas provavelmente não é suficiente para garantir uma redução da dívida pública. E normalmente tem feito de longo prazo. Basta ver o que aconteceu com a reforma da Previdência. A segunda forma é aumentar a carga tributária, que é o que ninguém quer. E a terceira forma é aumentar o potencial de crescimento da economia, mantendo a carga tributária, que é o que a reforma tributária faz. E, portanto, a reforma tributária pode ser a diferença entre a solvência e a insolvência do setor público. Ela pode ser a condição para que a gente não tenha que ter um aumento de carga tributária na saída da crise da pandemia. Só para dar um exemplo do impacto da reforma tributária, de como ele é poderoso, os cálculos feitos pelo economista Braulio Borges, ele comparou 2 cenários. Ele fez um cenário em que você mantém o teto dos gastos federais atuais, que é simplesmente a despesa do ano anterior corrigida pela inflação, mantém até 2036 com uma pequena flexibilização em 2027, porque a PEC 95, a emenda constitucional 95, permite essa flexibilização, mas é minúscula. Ele simplesmente diz o seguinte: olha, a partir de 2027 vai ser inflação mais crescimento da população, que é hoje menor que 1% ao ano. Ou seja, ele fez um cenário mantendo uma regra fiscal de gasto extremamente dura, até 2036, e mostrou que no cenário base, sem a reforma tributária, a dívida pública, mesmo com essa regra duríssima de despesa, ficaria flutuando em torno de 100% do PIB. Com a manutenção dessa regra e a aprovação da PEC 45, a dívida pública convergiria para cerca de 30% do PIB em 2036. Ou seja, no fundo, na hora que os investidores entenderem o impacto que a reforma tributária tem sobre a solvência do setor público, o impacto aparece já no curto prazo. E esse impacto que aparece no curto prazo se reflete em melhoria de expectativas, redução dos juros de longo prazo, o que ajuda a aumentar a taxa de investimento na saída da crise, da crise do coronavírus. Enquanto que os outros impactos da reforma tributária, mudança de preços setoriais, etc. e tal, só vão aparecer uns 3 anos e meio, 4 anos depois. Porque você tem 1 ano e meio entre a aprovação da PEC e o começo da cobrança do IBS, e tem mais 2 anos do período de teste em que ele é cobrado com uma alíquota de 1%. Então, você tem 3 anos e meio, 4, em que os efeitos setoriais diferenciados não aparecem, enquanto que o efeito positivo, que vem via melhora de expectativas, queda de juros de longo prazo, em função da percepção de que a reforma tributária melhora a capacidade de solvência do setor público, esses aparecem já de imediato. Portanto, a reforma tributária, na verdade, ela não só ela é necessária, ela se tornou mais importante com
o aumento da dívida pública que resultou da crise atual. Tá certo. Bom, uma das heranças mais evidentes aí da pandemia do novo coronavírus é uma drástica aceleração na transformação digital e na virtualização do ambiente de negócios, né? Que é uma discussão importante também. Como que a PEC 45 trata dessa digitalização aí do ambiente de negócio? Bom, primeiro, a cobrança do IBS da PEC 45 é 100% digital. Como eu falei, todo o sistema está baseado na nota fiscal eletrônica e na consolidação das notas fiscais eletrônicas numa conta corrente por contribuinte que vai ter na Agência Tributária Nacional. Então, do ponto de vista de uso da tecnologia, a reforma tributária nós vamos ter literalmente o IVA mais moderno do mundo se a gente aprovar a PEC 45 como ela está sendo propostas. Por outro lado, tem a questão da tributação da economia digital. E neste caso, a existência de um imposto simples, com regras simples, é extremamente importante, principalmente quando você importa intangíveis. Porque neste caso, o que se recomenda no resto do mundo é que o fornecedor de um software, por exemplo, que está no exterior, ou de um serviço de streaming que está no exterior e vende para o Brasil, que ele se cadastre como contribuinte no Brasil e recolha o imposto no Brasil. E isso só é possível quando você tem um sistema extremamente simples, que não existe hoje, mas vai existir com a PEC 45. Em casos em que você não consegue, então todos os grandes fornecedores, Apple, Amazon, Google, etc. e tal, eles vão, Netflix, todos eles vão se registrar, eu não tenho dúvida nenhuma. Eles prezam muito a imagem deles e não vão querer ser vistos como sonegadores em nenhum país do mundo. Em contrapartida, pequenos fornecedores, que pode acontecer, mas que são menos relevantes no volume total de transações, que são mais difíceis de fiscalizar porque estão no exterior, neste caso, provavelmente você vai ter que usar algum indicador, como a própria operação de pagamento, como um indicador que ali tem uma operação tributável, para poder tributar também. Se ele não se registrar, o próprio pagamento vai ser utilizado como indicação de que é uma operação tributável. E com isso você equaliza totalmente a tributação da economia digital no Brasil e no resto do mundo. Tem outros problemas que têm a ver com tributação da economia digital que estão na esfera do imposto de renda, que são o grande problema no mundo. Não é a tributação do consumo, é no imposto de renda. Mas esse é um tópico que está em discussão ainda no mundo, não é uma questão que não está resolvida no Brasil. O que o Brasil tem que fazer é acompanhar o que está sendo discutido no resto do mundo, e quando tiver uma definição de como tratar o imposto de renda no caso da economia digital, obviamente o Brasil tem que adotar um sistema semelhante ao adotado pelos outros países. Para encerrar essa conversa, eu te fazer uma última pergunta que é bem ampla, tá? Na sua visão, o que torna a proposta da PEC 45 o melhor modelo de readequação tributária sobre o consumo para o Brasil? Uma pergunta bem livre para você, enfim, considerações finais. Bom, o principal motivo pelo qual a gente entende que a PEC 45, que é do deputado Baleia Rossi, é inspirado no trabalho que nós fizemos no Centro da Cidadania Fiscal, mas é uma PEC do deputado Baleia Rossi. O principal motivo pelo qual a PEC 45 é a melhor solução para melhorar a tributação do consumo de bens e serviços no Brasil é, o desenho que está sendo proposto para o IBS é simplesmente a recomendação do melhor padrão internacional. Estamos inventando nada. O desenho final, base ampla de bem serviço, alíquota uniforme, nenhum benefício fiscal, tributação no destino, isso não tem nada de original. É simplesmente pegar aquilo que todos os especialistas do mundo consideram como o melhor modelo para um imposto ao valor adicionado, que é aquele que compatibiliza melhor a arrecadação com a eficiência econômica. O que a PEC 45 tem de diferente é como tratar da migração do sistema atual, que tem um monte de distorções setoriais e um monte de distorções federativas, para esse padrão mundial. E aí eu acho que esse modelo, com a transição de 10 anos dos tributos atuais para os novos tributos, e com a transição de 50 anos na distribuição da receita, migrando da distribuição atual para a distribuição pelo destino, é um modelo que mitiga muito as resistências, tanto setoriais quanto federativas à reforma tributária.
Então, eu acho que facilita a discussão de um desenho político que seja viável de ser aprovado. E, por fim, o último ponto que eu queria colocar é que o modelo proposto na PEC 45 de arrecadação centralizada, em que a parcela federal, estadual e municipal do imposto é recolhida de forma centralizada, ou seja, para o contribuinte é um imposto só, este modelo permite, adotar as técnicas mais modernas em termos de arrecadação, do ponto de vista operacional, que eu estou falando, quer dizer, a única obrigação é emitir nota fiscal eletrônica e registrar a compra que foi feita via nota fiscal eletrônica, e a partir daí tem uma conta corrente na Agência Tributária Nacional, que o contribuinte vai lá, consulta, sabe qual é a situação dele, é facílimo de acompanhar a situação dele do ponto de vista do imposto, como também ela que viabiliza a garantia de devolução, por exemplo, do saldo credor no caso de um exportador. Qualquer outro modelo em que a União arrecadasse a parte dela, o Estado a parte dele, o município a parte dele, obviamente, nesse caso dos municípios não teria como ser imposto ao valor adicionado, teria que ser um imposto cumulativo, mas qualquer outro modelo, você dependeria da União tirar dinheiro do orçamento para devolver para o exportador e o Estado tirar dinheiro do orçamento para devolver para o exportador, o que, na verdade, gera uma enorme insegurança no recebimento de volta desse saldo credor. No modelo de arrecadação centralizado, isso não ocorre, porque o recurso que vai ser devolvido para o exportador não é distribuído, ele fica na Agência Tributária Nacional. Ele não é nem da União, nem do Estado, nem do município, ele é do exportador. E ele está pronto para ser devolvido, e, portanto, isso dá mais segurança jurídica para os contribuintes de que o sistema do IVA com devolução tempestiva de saldos credores vai funcionar. Então, acho que tem vários motivos pelos quais o modelo que está sendo proposto na PEC 45 é claramente, do ponto de vista do desenho de um tributo sobre bens e serviços, o melhor modelo possível para o Brasil. Tem outras questões que estão na PEC 110, que não estão na PEC 45, são questões de escopo, que eu acho que é uma área em que existe um potencial bastante grande de convergência entre as duas propostas. Pode ser também que o prazo de transição seja um pouco mais curto, como proposto na PEC 110, mas em termos de desenho de convergência, desculpa. Não sei, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a PEC 110 propõe unificar imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Não é um problema. Acho que dá perfeitamente fazer isso dentro de um acordo. A proposta do Senado, ela propõe tributar IPVA sobre jatinho e lancha, que é uma falha do IPVA atual por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não vejo nenhum problema de fazer isso dentro de um acordo que convige a Câmara para o Senado. Tem uma questão que é um pouco diferente entre a proposta do Senado e da Câmara, que a proposta do Senado propõe extinguir mais tributos e incorporar no IBS, caso do salário e educação, CID combustíveis e o IOF. Neste caso, precisa olhar com calma, porque a alíquota do IBS já vai ser bastante alta para padrões internacionais. Quanto mais tributos você extingue e coloca dentro da base do IBS, maior tem que ser a alíquota do imposto para manter a arrecadação. Mas quem decide sobre qual deve ser o tamanho da alíquota do IBS e que tributos devem ser incorporados é o Congresso Nacional. Só acho que neste caso é preciso olhar com um pouco mais de cuidado para não ficar uma alíquota muito alta no IBS. Tá certo. Api, queria te agradecer enormemente essa conversa, foi muito útil. Em breve voltamos a nos falar. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade, tá? Então, eu aqui agradeço o convite. Só lembrando aqui, já que estamos falando com a Eletros, nós estamos totalmente à disposição para discutir com o setor os impactos da reforma tributária, numa conversa extremamente franca. Nós sabemos, sim, que a reforma tributária exige, sim, uma mudança no atual modelo de negócios do Brasil, é verdade, mas o setor tem que entender que o benefício que ele ganha com o maior crescimento da economia supera com enorme folga eventuais mudanças na forma de atuação que resultam do sistema tributário atual. Mas eu acho que esse é o ponto fundamental que tem que ser entendido, mas nós estamos absolutamente abertos para esse debate, que é um debate não só necessário, mas essencial para que a reforma tributária seja aceita pela sociedade. Perfeito. Nós estamos começando a debater com maior intensidade esse tema na agenda da Eletros e certamente vamos ter novas oportunidades aí para conversar, quem sabe
pessoalmente, né? Vamos esperar passar essa fase aí dessa pandemia, mas ou virtualmente, podemos organizar também um Dá para encontro aí. fazer por videoconferência, tem funcionado muito bem. Maravilha. Dá para fazer perfeitamente por videoconferência, é até mais eficiente porque a gente não tem o custo do deslocamento. Verdade. Perfeito. Tá bom? Api, muito obrigado, Tá bom, viu? então. Tá bom, um Um abraço abraço. então. Obrigado, Fábio. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.